ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Opa, agora sim, são 11h04, 11h04, começando aqui o nosso debate, a nossa entrevista, e hoje, recebendo com muita satisfação, é sempre bom conversar com esse camarada, é um camarada de alto nível, ele tem uma capacidade, um raciocínio rápido, é um camarada inteligente e especialista no assunto. Hoje eu converso com o psicanalista Alexandre Vieira. Meu amigo, muito bom dia. Bom dia, Patrick Oliveira, e bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Papacaça. É sempre bom tê-lo aqui. E, inclusive, se você quiser participar, fique à vontade. Pode mandar sua mensagem a partir de agora para o nosso WhatsApp 981750578, né? 981750578. Manda sua mensagem aqui para o psicanalista Alexandre Vieira. Ele vai responder, vai tirar a sua dúvida, vai, enfim, comentar o assunto e vai participar aqui conosco. Então, fique à vontade. Deixa eu perguntar antes de qualquer coisa. Tá tudo bem? A vida tudo tranquilo, sossegado? Tá tudo em paz, graças a Deus. A gente tá com saúde, né? Saúde, a família, né? Trabalhando. Ontem fiz idade nova, né? Encerrei um ciclo, comecei outro. Né? E estamos aí, né? Vivendo, né? E buscando melhorar. Mas aí, quando você diz que completou idade nova, tá mais velho ou mais experiente? Rapaz, os dois. Porque o tempo é implacável, né? Ele não perdoa ninguém. É verdade. Então, parabenizar pela passagem de mais uma primavera, que você tenha muitos e muitos anos de vida, com muita saúde, muita sorte, muito sucesso. Obrigado, Patrick. Muito bem. Olha o tema. Vamos falar sobre vários assuntos. Deixa eu começar falando sobre relação digna entre casais. O que é isso, Alexandre? O que quer dizer isso? E existe? Existe, né? A relação digna, ela existe e é possível, né? Agora, o que é que a gente percebe, Patrick, e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, né? Por conta da imaturidade, que ela faz parte do ser humano, né? Esse é um fator que leva as relações não terem uma certa dignidade, a imaturidade, a questão cultural, né? E a questão da educação do berço, né? De como, por exemplo, como principalmente, eu digo principalmente os homens, mas de um certo tempo para cá as mulheres também, né? Claro que não estou falando de todo mundo, né? São coisas que não se aplicam a todos, mas que existem. Essa questão da educação e da construção social. Então, por exemplo, o homem, né? Ele desde cedo ele é educado, né, a ser o pegador, a ser o namorador, né? Então essa construção, esse olhar faz com que muitas vezes o homem, ele dentro de uma relação, ele não possa fazer esse papel, né, de dignidade, no sentido de respeitar o outro, respeitar a relação, não é? Então eu digo principalmente o homem nesse sentido, porque, por exemplo, uma menina, ela nunca vai ser, ou quase nunca vai ser criada para dizer assim: olha, minha filha, namore com muitos, viu? Passe o rodo, exatamente. E na construção, claro que não são todas as famílias, né? Mas na construção de uma forma geral do homem tem muito disso, né? Eu atendo alguns rapazes, né? E alguns são até religiosos. Alguns dizem assim, independente de ser religioso ou não,
Quando eu comecei ali o processo de descoberta da sexualidade, começar a querer namorar e tal, né? A sociedade, os amigos começam a empurrar, né? Vai namorar com fulana, né? Então começa tudo aquilo. Então, dependendo de como esse homem, essa mulher foi educado, foi formado, isso vai impactar, né? No relacionamento amoroso, mas não só amoroso, também no relacionamento interpessoal, né? Com as pessoas, no sentido de ter uma relação digna, naquele sentido do respeito, né? Do cuidar ou não, né? Então, por isso que eu digo sim, existe a relação digna e é possível sim, né, ela existir e acontecer. Me diga uma coisa, mas o homem, como você falou, o homem é diferenciado. Existe um determinado período, o camarada aí tá ali com 16, 17 anos, agora diz, não, se você não for pra cima, não rachar o dó, você não gosta não, que conversa mais troncha essa aí e tal, você tem que ser o caba acunhado mesmo. Quer dizer, coloca isso na cabeça do ser humano, do homem principalmente do homem, mas quando chega lá pela frente, quando ele contrai matrimônio, casou com uma mulher, será que ele não pode mudar? Vai depender dele mesmo para ter essa mudança? Ele empurraram ele para isso e lá pelas tantas, aí como é que faz? Tá, verdade. É possível sim haver essa mudança, né? E aí entra a questão, por exemplo, do querer da pessoa, no querer do homem, né? Querer fazer essa mudança. É possível e vai depender muito assim do meio onde esse homem ou essa pessoa convive, né? Com quem anda. Porque, Patrick, eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo, né? Não esquecessem dessa tríade aqui que eu vou apresentar a vocês agora, né? Essas 3 palavrinhas, né? Essa tríade. Existe uma relação direta entre a imaginação, a vontade e o nosso comportamento. Repito, existe uma relação direta entre a imaginação, a vontade e o comportamento. Ou seja, tudo aquilo que está no meu campo imaginário, né, como um campo de possibilidades, com a forma como eu vejo, isso influencia na minha vontade, que influencia no meu comportamento. Então, por exemplo, é aquela coisa, se esse homem, né, que vamos pensar assim, que não viva uma relação que não seja digna, no sentido de não respeitar outra pessoa, se ele está em um meio, né, que tem muito disso, então o imaginário dele está cheio disso. Então a vontade dele e o comportamento dele vai ser nessa direção. Agora, se por meio da consciência, por meio da companheiro, do companheiro que cobra essa mudança, ou ele quer também, ou ela quer, e aí começa, né, a andar com outras pessoas, com outros casais, um outro ambiente, onde a pessoa, né, tenha uma relação, digamos assim, digna, respeitosa, então esse imaginário ele começa a ser moldado. E a partir disso, esse imaginário vai fazer com que a vontade e o comportamento andem nessa direção. Por isso que eu digo assim, vai do querer da pessoa e o ambiente influencia, mas não determina. Repito, o ambiente influencia, não determina. Essa dignidade parte de que pressuposto? Porque você diz que é a imaginação, a vontade e o comportamento. Pois muito bem. O sujeito está casado ou está com uma pessoa, enfim. Ele apenas, vamos lá aqui, olhando a outra pessoa, a outra mulher com um certo desejo, ele já não está sendo digno para com a sua companheira, porque na Bíblia diz que olhar com a mulher com luxúria passa a ser pecado segundo os 10 mandamentos de Moisés, né? Isso. Mas aí onde é que tá? Boa pergunta. Isso aqui, essa sua pergunta, Patrick, para quem está nos ouvindo agora, preste muita atenção, porque isso é uma questão, é um motivo que causa muita neurose, sobretudo nas pessoas que praticam a religião. Não é justamente como você bem colocou aí, está na Bíblia. A gente precisa lembrar também, né, que nós estamos no Brasil, nós falamos português. Então tem aquelas questões da tradução, né? Tem algumas palavras ali que não são tão fiéis ao texto original, né, por questões de linguagem e tudo mais. Mas veja, por exemplo, como você disse, a pessoa viu uma outra pessoa ali na rua, no trabalho, em algum lugar, né, que desperta um certo interesse e um certo desejo. Aqui existe uma diferença no seguinte: quando essa questão, né, esse interesse ou esse desejo, né, ele fica ali nesse campo do imaginário, até ali não há um problema, até aí não há um problema. O problema ele passa a existir quando a pessoa pega esse interesse ou esse desejo, levando em consideração que seja uma pessoa que tenha compromisso, né? E aí, por exemplo, pega isso e move a sua vontade na direção assim, quem é?
Qual é o Instagram? Me dá o WhatsApp. Aí você já entra no mundo real. Tá certo. Aí você já entra no mundo real, porque quando eu digo assim, me dá o WhatsApp, qual é o Instagram? Então eu já entro no mundo real, né? Então, ou seja, o que é o mundo real que eu tô querendo dizer aqui? É o mundo de possibilidades. É o mundo de ter o WhatsApp, de ter o Instagram. E a partir disso eu dizer assim, oi, tudo bom? Sei lá, bom dia, boa tarde. Ou seja, já começar algo. Se fico ali, né, sei lá, na vontade, eita, é bonito, é bonita, né? Então, assim, não há um problema. E também se a pessoa não consegue segurar, né, essa vontade, esse desejo, então, assim, há um problema. Mas se for pensar assim no seguinte sentido, eu achei, sei lá, bonita, eu me interessei, mas eu sou comprometido, mas ficou aí, não há um problema nisso. Aí entra a questão agora, essas famosas. O sujeito tem o compromisso, o sujeito continua com o compromisso com a sua esposa e tal. Aí, agora não tanto, mas por aí a gente encontra a revista, aquelas mulheres que posaram seminuas ou nu e tal. O camarada compra lá a revista e começa a ter aquele desejo. Essa aqui é a tiazinha, a feiticeira. Aí já começa o maior caravançará da gota serena. Como é que é? Qual é o erro? É o sujeito desejar aquela mulher que é famosa, a Angelina Jolie, seja lá quem for, ou de que maneira ele já tá perturbado mentalmente? É aí onde é que tá. Por exemplo, pro homem, o que é que desperta o interesse, o que é que chama a atenção, o que é que desperta o interesse sexual no homem? De início, de primeiro, é a visão. Então, quando o cara vê, né, por exemplo, uma revista dessa, como você citou, né, ou outras coisas, então o que é que acontece? Isso vai mover os seus desejos e os seus instintos mais primitivos. Então, ou seja, é quase impossível, eu diria, né, o camarada não fazer algo contrário à sua vontade nesse sentido. Né? Como você disse, a mulher se expôs ali na revista e tudo mais, ou seja, lá no filme, enfim. Né? Então ali, né, eles chamam desse trabalho profissional, tá? Mas há uma exposição. Mas para quem está olhando, né, no caso ali do homem, é praticamente impossível ele não fazer algo nesse sentido. Né? Por quê? Porque o que desperta em nós, de início, é a visão. A mulher não. A mulher, o que desperta o interesse dela de início não é a visão. Né? Mas é a questão da atenção e do cuidado. Então, ou seja, é aquela coisa, né? Se o camarada quer fazer um agrado, né, à sua companheira, né, à sua namorada, à sua paquera, então, ou seja, comece ali pelo cuidado e a atenção. Né, sei lá, tem uma música que representa ali o casal ou que ela gosta, manda pra ela, né, e à noite, né, vão namorar, saiam, né, enfim. Então, ou seja, a mulher tem muito disso, né, a mulher ela é muito mais ela é sentimental, mas nesse sentido de cuidado e atenção. O homem, ele é visual. Por isso que muitas vezes tem mulheres que não entendem. E eu sei que também que tem homens que faz isso assim, né, com má intenção. Mas muitas vezes o homem, ele tá com a sua namorada, a esposa, e passa uma outra mulher e ele olha. De início, esse olhar não é um olhar assim do ponto de vista, digamos, maldoso. Maldoso entre aspas, no sentido do interesse, de querer. Só curiosidade. Mas por curiosidade, porque o homem, o que chama a atenção dele de início é pelo olhar. Pegando o olhar, eu outro dia conversando com um líder religioso, aí ele disse: olha, Patrick, o pecado não é você olhar para a pessoa, o pecado é você fixar o olhar e vai acompanhando a moça até ela dobrar a esquina. Aí já passou a ser um desejo. Quer dizer, um desejo fraquinho, mas um desejo. Porque olhar, tudo bem. Mas aí eu queria que você explicasse também, além disso, como é que a gente vai entender então aquela questão da Bíblia que diz: olha, se o teu olho está fazendo te pecar, arranca o teu olho e joga fora. Exato. O que é isso? Por exemplo, como o líder falou aí, né? A questão tipo, olhou, certo. Mas foi acompanhando, né, como ele bem colocou. Aí, quando esse olhar ele vai acompanhando, né, até a pessoa se cobrir, digamos assim, né, então o que é que acontece? Como você disse, tem um certo desejo aí. E, biblicamente, o que é esse arrancar o olho? O que é cortar a mão? Olha, se você não se contenta, se você não consegue olhar e tirar a visão, então não olhe. Tirar o olho, cortar a mão é isso. Se você não consegue, né, então não olhe.
olho pro outro lado, desvio o caminho, né? Então, cortar o olho é isso. Mas aí, o meu amigo psicanalista não passaria a ser, ele não estaria sendo hipócrita consigo mesmo, porque enquanto ele está com a companheira, ele não vai olhar. Aí a mulher está aqui ao lado e ele passou uma mulher bonitona lá do outro lado, ele virou a cara, pronto. Mas quando ele, na ausência da companheira, ele diz, agora é comigo, a sorte e o carro do pão. Verdade. Tem casos que acontecem assim, né? Mas aí é onde é que entra aquela questão que a gente chama, Patrick, do caráter. Então, o que é que esse homem ele quer? Né? Então, ou seja, porque o que é aquela grande questão, né, do caráter? O caráter, na linguagem popular, por exemplo, é o que eu faço quando o outro está ausente. Aí é onde eu queria chegar, certo? Né? Então, por exemplo, a questão não é eu não olhar quando eu estou acompanhado. A questão é se eu, volto a dizer, se a pessoa não consegue olhar, olhou, bateu a vista, né? Vida que segue. Mas levando em consideração, né, que tem pessoas que ficam ali acompanhando pelo olhar. Filmando. Se a pessoa, justamente, filmando, se a pessoa tem esse tipo de comportamento, com ou sem a sua companheira, a ideia do tirar o olho e cortar a mão é não olhe. Ou seja, porque se você olhar, ali vai ser uma pedra de tropeço, ali vai ser possivelmente, né, claro, vai ser um motivo para gerar um problema no seu relacionamento. Tem aqui participações pelo nosso WhatsApp. Cadê aqui? Cadê aqui, ó? Bom dia, meu eterno aluno e amigo Alexandre. Uma pessoa pode amar mais de uma pessoa? O que você acha do que aqui? Do poliamor? Pode ser saudável? Valeu, Patrick. Quem mandou isso aqui foi o meu amigo Jobson Emanuel. Grande figura, Jobson Emanuel. Verdade. Jobson é uma grande figura, gente de bem, né? Foi meu professor também. Foi? Foi meu professor lá no CERU, Coronel Isabilha, também quando eu comecei a faculdade, né? Jobson me ajudou muito quando eu tinha algumas dúvidas. Jobson, me ajuda aqui, né? Então, um abraço aí, Jobson, né? Pra você. É possível, a primeira parte da pergunta, né? É possível amar mais de uma pessoa? É possível. Amar ao mesmo tempo, eu digo que provavelmente haja um problema aí. Porque ou a pessoa ama, vamos pensar assim, eu tô amando duas pessoas, você tá amando uma pessoa e a outra pode ser o quê? Pode ser uma carência. Essa segunda pessoa, ela pode ser o quê? Pode ser um desejo, um interesse simplesmente sexual. É assim? Porque qual é a grande questão do amor? Quando as pessoas de um modo geral, né, a gente fala em amor, o que é que acontece? As pessoas se prendem muito ao sexo. Só que o que é o amor? Porque a palavra amor, ela é uma palavra muito desgastada e muito utilizada de uma forma errada. O que é o amor? O amor não é simplesmente o ato sexual. O ato sexual, ele é uma expressão do amor. Mas o amor de verdade, o amor, ele é doação. O amor é fazer o bem pelo outro. E isso vai de coisas simples a, sei lá, você pegar um copo d'água, a grandes questões. Por exemplo, de você estar ali na enfermidade, né, da pessoa e você não abandoná-la. Então, o amor, ele é uma doação. O amor é cuidar do outro. O amor, Patrick, e para quem está nos ouvindo, o amor, ele dói na carne. Por quê? Porque eu preciso me negar. Então, por exemplo, eu tô, né, sei lá, com raiva da minha esposa, da minha namorada, da minha noiva, do meu cônjuge de um modo geral, né? E, sei lá, foi o aniversário dele, então a minha vontade, pela raiva que eu tô, é de não fazer nada. Nada que eu diga assim, uma comemoraçãozinha, um bolinho, tal. Mas eu tenho consciência de que eu não vou deixar essa data especial passar. Então eu vou comprar, nem que seja uma fatia de torta ali na padaria, e não vou deixar passar em branco. Então, ou seja, eu nego a minha vontade, que era aquela raiva, que na época a gente brigou e tudo mais, né? Então, ou seja, o amor é isso. É o cuidado, é a doação, é o negar-se. E não é simplesmente o sexo. Por isso que eu digo assim, a palavra amor, ela tá muito desgastada, né? Nesse sentido, porque as pessoas se prendem muito ao lado sexual. E sobre a questão do, como ele colocou aí, né, do poliamor na pergunta, né? Eu não vejo isso do ponto de vista, assim, antropológico mesmo. O que é antropologia, né? É o estudo ali do ser humano. Do ponto de vista antropológico, isso não é saudável.
Nós não fomos feitos para isso, embora tenha algumas culturas, né? Mas o ser humano, né, por natureza, né, pela sua própria natureza, ele foi feito de fato, né, para viver na coletividade e ter uma pessoa para que ele possa se relacionar e fazer a construção ali, né, da sua vida, da sua família, para aqueles, né, que querem ter uma família, né? Tem alguns que não querem, mas não é saudável. Já diria a Rita Lee, o amor é livre, o sexo é esporte, né? Aí ela diz de lá pela frente que o sexo é escolha e o amor é sorte. Olha, o amor, tem que ter sorte, que o cara tem que ter. Só tem aquele negócio que sorte no amor, azar no jogo, lascou. O amor, como ela diz, né? É sorte, né? É. Mas veja, do ponto de vista essencial, o amor ele é uma escolha. Então não é sorte, porque o que é o amor? É fazer o bem pelo outro. Então eu sou livre para fazer isso, para escolher isso. Aí volto a dizer, mas por que a expressão dela, né, na música? Porque as pessoas se prendem muito ao amor do ponto de vista sexual e do ponto de vista assim, eu tô sentindo uma coisa boa, os coraçõezinhos estão subindo aqui quando eu penso nele, quando eu penso nela. Quando se fala em amor, as pessoas pensam muito do lado sentimental, né? Mas o amor, ele é uma decisão, por quê? Porque eu escolho, né, fazer o bem ao outro. Isso não é só na relação amorosa, né? Isso é na relação interpessoal mesmo, né? Por exemplo, fulano disse tal coisa comigo, eu sei que foi uma injustiça, mas eu não vou dar um troco à altura, eu não vou respondê-lo com uma outra injustiça, né, falando mal dele, né? Então, ou seja, o amor é nesse sentido, né? Ele é uma escolha pelo bem do outro. Tem aqui uma outra participação. Patrick, bom dia. Eu não queria falar o meu nome, mas eu tenho um compromisso, porém me sinto atraído por uma outra pessoa. Sempre que eu a vejo, me desperta emoções e tal, mas não consigo ter nada com a minha esposa. Porém, eu a amo, não quero deixar. Eita, psicanalista, agora deu ruim. O camarada tem um compromisso sério, ele não quer deixar a companheira, mas se sente atraído por uma outra pessoa. E Sim. agora? E agora? E agora, José? E agora, José? É nem carro do mundo de andado, né? Verdade. E agora? Veja só, para essa pessoa, e a gente sabe que eu digo assim, pelas histórias das pessoas, né, que isso acontece. Eu não sei se muito, mas eu sei que esse tipo de história acontece. O que é que acontece? Para essa pessoa aí da pergunta, né, e para quem está nos ouvindo que vive algo igual ou semelhante. Veja, você tem uma pessoa, então viva, né, seja fiel a esta pessoa. Porque o que você sente por esta outra é um sentimento, é um desejo, que ele está interno. Então, se você, né, for se deixar levar pelas suas paixões, o que é que vai acontecer? Você vai estragar, né, você vai colocar a perder a relação que você tem neste momento. Agora, aquela questão, né? Às vezes a pessoa pergunta assim, eu fico nessa relação ou eu vou, né, viver aquele amor, digamos assim? Aí a pessoa, né, precisa decidir, fazer uma escolha, né? Então, ou seja, ou eu fico onde eu estou, com a pessoa que eu estou, ou então eu vou viver esse amor. Não é uma regra o que eu vou dizer agora, mas eu vejo muito assim. Sabe quem é a pessoa certa para nossa vida? É a pessoa que está com a gente nesse momento. Porque é a pessoa que está no dia a dia, é a pessoa que está na labuta, é a pessoa que está nos momentos bons e nos momentos ruins. Por isso, esta pessoa que está conosco agora é a pessoa certa. Né? Porque muitas vezes o que eu tenho, sei lá, um sentimento, um desejo, né, é algo que não está no mundo real, no mundo da vida. Eu tenho um sentimento, eu tenho um desejo por uma pessoa. Mas isso não é real. O real da vida é a pessoa que está do meu lado. Né? Que a gente enfrenta os problemas, que a gente, né, dá boas risadas, que a gente é feliz, né? Quem está ali na realidade, na concretude da vida. Essa é a pessoa certa. A Nina participa aqui, diz o seguinte: por favor, fale sobre dependência amorosa. O que é que você pode falar sobre esse assunto? Existe muito. Por exemplo, quando a gente fala nessa questão de querer mudar o outro, quando a gente fala na questão de ciúmes, Pegando o ciúme, você vai falar sobre isso, mas pegando aí o ciúme, quando é que o cuidado excessivo atrapalha uma relação? Um ciúme exagerado pode realmente atrapalhar? Não é um cuidado, não, eu tenho um ciúme porque é um cuidado com aquela pessoa, ou não é assim? Tem até um certo ponto o cuidado ele é válido.
Mas qual é a grande questão? Por exemplo, a questão de querer mudar o outro e do ciumento está associado totalmente à dependência emocional. Por quê? Qual é a grande questão do ciúme, da pessoa ciumenta? A pessoa ciumenta quer possuir o outro, não quer ter uma relação. Então, a base da pessoa ciumenta é a insegurança. A base da pessoa ciumenta, o que está por trás do ciúme, é aquela questão assim: alguém me abandonou e eu preciso que esta pessoa a qual eu estou me relacionando, ela ou ele seja a minha tábua de salvação, seja o meu salvador, a minha salvadora, a quem eu vou me prender, a quem eu vou possuir. Agora imagine a pessoa viver um relacionamento, né, com o outro, né, essa pessoa ciumenta que coloca ali todas as suas esperanças, que coloca ali, faz do outro uma tábua de salvação, acaba se tornando um peso porque a pessoa se torna sufocada. Né? Então, ou seja, a dependência emocional, ela surge daí. Porque a pessoa que ela é dependente, que é ciumenta, que é inseguro, a grande questão não é querer segurar o outro, não é possuir o outro. A questão é eu me trabalhar para que eu tenha autonomia, né? Para que eu tenha uma autoestima e eu possa deixar, né, esse outro um pouco mais livre e assim se relacionar de igual para igual, que é o que a gente chama de relação digna. Né? Porque a relação ciumenta não é uma relação digna. A relação ciumenta, ela é indigna nesse sentido, porque um quer sufocar o outro, né? E muitas vezes tem pessoas que não conseguem, né, ficar sendo sufocada e sair da relação. Então a dependência emocional vem aí, né? A dependência emocional é uma carência. Vem aí, a pessoa, né, tem uma baixa autoestima, precisa se trabalhar, né, para que essa autoestima ela seja desenvolvida e se relacione com o outro de igual para igual. Deixa eu perguntar o seguinte, então, quando esse ciúme ou esse cuidado excessivo, enfim, ele vem, não, eu não quero que fulano ou fulana saia aí com a roupa bem curtinha porque vai mostrar isso. Ah, não, se sair com uma camisa bem curtinha eu não quero, tal. Isso aí é o cuidado, é o ciúme que não tá querendo que ninguém veja que eu tenho uma barriguinha sequinha, uma coisa e outra. E agora? E agora? Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu não quero que saia, né, pra que não fique olhando pra você, não fique dando em cima aquela coisa, se fica até aí, vai no cuidado. Agora, quando diz assim, quando começa a querer prender a outra pessoa, aí já não é normal, aí já é doentio, que não é querer privar a pessoa da liberdade. Por exemplo, tem relacionamentos, né, que o outro ali, sei lá, pega o celular ou coloca ali algum aplicativo que tudo que chega no celular do companheiro passa pro seu celular. Isso já não é saudável. Tem aqui uma participação. Bom dia. Este rapaz está falando a verdade. Quando ele é o homem na visão, a mulher é no cuidado, na adesão, quer dizer, é aquela questão que a gente estava falando logo no começo, que o homem, a visão... O que chama a atenção primeiro do homem é por meio da visão. E a mulher... E a mulher é a atenção. É o cuidado. É verdade. Deixa eu ver, aqui uma outra participação. Bom dia, aqui falando mais uma vez sobre ciúme. Eu tenho um relacionamento, mas aí falou aqui um palavrão pro ciúme dele e tal, não sei o que. Eu posso controlar isso? Quer dizer, ela deve ser ciumenta virada da mulher. Tem como mudar isso? Tem como mudar isso aí? Tem sim. Por exemplo, por que tem como mudar? Porque o processo de psicoterapia justamente ele atua nessas questões. Porque a pessoa ciumenta, né, a grande questão é essa, quer possuir o outro. Então, quem quer possuir o outro não vive uma relação. Né? Vive, na linguagem popular, vive o inferno. Essa relação não é uma relação, ela é um inferno no seguinte sentido, pela falta de paz. Né? Então, dá para trabalhar os ciúmes dentro de uma psicoterapia. Né? A pessoa, vamos lá, vamos buscar aqui quais foram as carências, né? Como é que está essa autoestima, o que é que aconteceu na tua história ali na infância, na adolescência e na vida adulta. Aí reunindo esses elementos, né, dá para ajudar a pessoa a se trabalhar. Então eu só sugiro uma coisa, nunca digam assim, eu quero controlar o ciúme, eu quero controlar as emoções. Não, diga assim, eu quero administrar. Porque administrar é diferente de controlar. Porque as emoções, elas são um impulso, né? A gente sente. Alexandre, perguntar o seguinte. Com relação à
traição, então. Qual é o primeiro sinal da traição? A gente falava no começo, falava que o sujeito pode olhar, uma mulher tá ali, ela dobrou ali a esquina, achar, beleza, pura, tá sossegado, foi embora, Deus aumente e até a próxima. E quando esse olhar passa a traição, eita, pô, eu tô traindo minha esposa, meu esposo, meu companheiro, minha companheira, eu tô ele passa a ficar agoniado em que momento? É que momento ele diz, agora eu tô traindo de verdade. Porque é aquele detalhe. Como a gente falou, tá lá, o Moisés escreveu. Olhou a mulher com desejo, passa a ser pecado segundo os 10 mandamentos. Mas a traição está inserida nisso aí? Está inserida? Sim. Porque veja, a traição, ela é uma consequência desse desejo que ele não foi administrado. Então, se ele olhou com luxúria, com desejo, traiu. Mas é como eu disse agora há pouco. A questão não é o olhar. A questão é o que é que eu faço com esse olhar. Aqui a grande questão. Porque, por exemplo, eu posso olhar e olhar por olhar, ponto. Ou eu posso olhar e ir atrás, né? Pega o WhatsApp, o Instagram. Eu posso olhar e depois ir me masturbar. Então, a questão é o que é que eu faço com esse olhar? A questão, né? É isso que as pessoas precisam entender. Tá lá, beleza, como você disse, né? Nos mandamentos. Mas a questão não tá simplesmente no olhar. A questão é o que é que eu faço com esse olhar? Porque, por exemplo, no caso de uma traição, não começou com a traição. Começou com um olhar. Começou com um desejo, né? Que não foi colocado ali um limite, uma barreira. É aquela questão, né? Se o olho te leva a pecar, arranca esse olho. Ou seja, a partir daquele desejo, se a pessoa não administrou, né? Então levou à traição. Então o que seria arrancar o olho? É dizer assim, olha, se você não consegue olhar normalmente, né? Olhar por olhar, como você olha um passarinho, uma árvore, né? Se você não consegue fazer isso, então não olhe, estando com ou sem a pessoa, né, que está ali do seu lado. Então é nesse sentido. Nunca começa assim a traição por traição, né? Começou ali no olhar. Esse é um dos motivos. Mas, por exemplo, a traição ela pode acontecer também por imaturidade. O que é que eu chamo por imaturidade? É quando a gente briga, né? E eu tô, sei lá, com raiva, então eu vou fazer alguma coisa errada, movido pela raiva. É isso que eu chamo uma traição por imaturidade, né? Acontecem traições por desgaste, né? Mas veja, Patrick, quando a gente fala em traição, a raiz de toda traição, ela está justamente ali no egoísmo. Ou seja, a pessoa que trai, seja homem ou mulher, ela ou ele está sendo movido pelo egoísmo. No seguinte sentido, ou eu quero me vingar do outro para ter a minha satisfação, ou eu quero dar o troco, ou eu sou imaturo, não penso no outro. Porque se o amor, ele é você fazer o bem ao outro, então, quando a pessoa trai, ela deixou de fazer um bem, que seria ali o respeito, a fidelidade, essas coisas. Então, a pessoa foi lá e traiu. Então, ou seja, a traição é movida pelo egoísmo. Eu quero o meu bem, a minha satisfação, eu quero dar o troco, entende? Por isso que toda a base da traição, ela tá ali no egoísmo. Por isso que se usa aquela expressão, né? Que o amor cura, o amor salva. Ou seja, o que é o amor? De novo, fazer o bem pelo outro, né? E o bem pode ser feito de diversas formas. Uma outra participação. Bom dia. Meu esposo depende de mim para tudo. Ele trabalha e eu que vou lá no banco pegar o dinheiro. Eita, lá pegar o dinheiro. Ele não se coloca diante de alguma situação, ou seja, ele parece que anda com as minhas pernas. Isso é amor ou isso aí é aquele comodismo, aquela moleza? E aí? Patrick e amigos ouvintes, né? Isso é um grande problema em muitos relacionamentos. Esse tipo de postura. Por quê? A mulher, ela espera do homem uma postura de enfrentamento. De enfrentamento que eu digo assim, no sentido de resolver as coisas, né? Por exemplo, veja, o que é que gera um problema? Pegando só, mesmo aquela mulher independente, mesmo esse tipo de mulher? Sim, sim. Veja, o que é que acontece? Por exemplo, não é só um sentido assim, enfrentamento nas pequenas coisas. Sei lá, o filtro ali secou. Então o homem tem essa iniciativa de ir lá pegar o botijão de água, né, e colocar lá sem que a mulher precise, né, dizer, pedir ou falar várias vezes. Então essa experiência do enfrentamento nesse sentido, de tomar, né, a iniciativa, de tomar a decisão, né, de ir lá e fazer, né, essas coisas do dia a dia. Por quê?
Eu vou fazer uma conexão simbólica aqui. Eu acho que dá tempo, fazer rapidinho. Vamos lá. Né? Para dizer o lugar do homem e da mulher. Tá? Vejam só. Todo mundo, não, mas penso que a maioria aqui é adulto, né? Que está nos ouvindo. Pensem o seguinte. Olhe a anatomia do corpo humano. Né? Você que está nos ouvindo, imagina a anatomia do corpo humano. Né? O homem tem um pênis e a mulher tem a vagina. Do ponto de vista simbólico, Patrick, quem está nos ouvindo, ter um pênis, isso simbolicamente diz o seguinte: o pênis ele se assemelha, né, a uma espada. O que é que uma espada faz? Uma espada, ela luta, né? Ela penetra o adversário. Então, essa deve ser a atitude do homem, defender e penetrar a vida. O que é penetrar a vida, Alexandre? Enfrentar a vida. Como é que o homem enfrenta a vida? Trabalhando. Como é que o homem enfrenta a vida? Sendo útil em casa. Como é que o homem enfrenta a vida? Sendo protetor da sua casa. Quando essa experiência de enfrentamento, né, quando o homem não tem esse tipo de atitude, quando ele é mais passivo, inconscientemente, o que é que eu quero dizer inconscientemente? Indiretamente, isso gera uma instabilidade emocional na mulher. Então, ou seja, de um modo automático, a mulher, ela se sente insegura. E quando a mulher está insegura, ela vai fazer o quê? Brigar. Então, todas as vezes que a mulher arruma um problema, não vou dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes que a mulher arruma um problema para a relação, é porque ela está insegura. Aí é onde entra também a maturidade dessa mulher. Se ela vai ser só uma mulher histérica que vai brigar, ou se essa mulher tem um pouco grau de maturidade e, se sentindo insegura, ela vai buscar o seu companheiro para conversar. É diferente, né? A mulher que age pela histeria, que ela vai brigar, e a mulher que age de uma forma minimamente madura, que ela vai conversar. Mas surge aí dessa postura do homem. Né? Aí você diz assim, e essa mulher, e aquela mulher, né, que é enfrentadora, né, que é de esporte e tudo mais, tem esse perfil de mulher. Só que é onde é que tá. Tanto do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da biologia do corpo, da estrutura do esqueleto e dos músculos, a mulher, ela não foi feita, né, antropologicamente falando, ela não foi feita para ter essa experiência de enfrentamento o tempo todo. Então, mulheres que têm esse tipo de perfil, elas se cansam mais rápido. Pode prestar atenção, uma mulher que tem esse perfil, ela se cansa mais rápido nos afazeres da vida, e muitas vezes ela também traz um problema para a relação, porque é como se ela quisesse inconscientemente ser o homem da relação. Ela quer enfrentar tudo, ela quer resolver tudo. Então, de um lado, ela traz um problema para a relação porque ela quer anular o homem. Tipo, você não é homem, não faz coisa direito, sabe, esse tipo de coisa. Uhum. Eu tenho que fazer as coisas, então isso gera um problema. E o outro problema é, ela se cansa. Ela se cansa demais. Então, esse é um pouco, né, do papel do homem, da função do homem e da mulher. Veja, a mulher, ela é aquela que acolhe. A mulher, ela é aquela, né, que se preocupa com tudo, com todos. Essa função da maternidade, do acolhimento. Por exemplo, quando a gente era criança e ainda hoje também como adulto, né, diz assim, eita, vai chegar um parente em casa. O que é que a dona da casa faz? Ela faz uma faxina geral do teto ao piso, né? Prepara ali um almoço, uma janta. Para quê? Para receber. Então, a função da mulher, claro que não é só essa, né? Mas, psicologicamente falando, é essa função do cuidado, do acolhimento. E a função do homem, né? É essa função de enfrentar, de resolver problemas. A força do homem, a força braçal, deve ser do portão para fora. Tem aqui uma outra participação. Patrick, bom dia. Eu amo minha namorada. Eu a amo de verdade. Quero estar o tempo todo com ela. Em todos os momentos. Levá-la no trabalho e muito mais. Porém, estou sentindo que estou sufocando. Ela está ficando sufocada com essa minha presença. É normal? Será que algum dia ela vai me deixar? O meu medo é ele. Ela está com medo de deixar. Agora deu ruim. É aí onde é que tá. Tem tudo a ver essa pergunta, né, com o nosso tema. Por quê? Isso demonstra uma carência afetiva ou dependência emocional, que é a mesma coisa. Tá? Aí veja, né, o que é que acontece? Quando a mulher, Patrick, quem tá nos ouvindo, a mulher é um bicho,
né? Na linguagem popular, com todo respeito, claro, mulheres. A mulher é um bicho que detecta com facilidade fraqueza. Ah, é? É. Virgem Maria. Por quê? Porque psicologicamente, né? A maioria delas vão ter um filho ou uma filha futuramente. Então, elas precisam detectar na psicologia delas quando aquela criança está doente. Porque senão ela vai morrer. Principalmente naquela fase que é bebê, né? Então, a mulher detecta fraqueza com facilidade. Claro que tem a explicação um pouco mais ampla, mas para deixar prático, né? Então, veja, quando a mulher vê nesse homem uma postura, né, não masculina, que é essa postura, né, de ter um certo controle emocional, o homem deve ter um certo controle emocional, né? Quando a mulher percebe que o homem tem uma dependência dela, isso muitas vezes é até inconsciente, tá? A mulher, ela deixa esse cara. Por quê? É como se inconscientemente ela pensasse assim, tá? Isso não é consciente, tá, minha gente? Inconscientemente é como se ela pensasse assim: ele não é forte o suficiente. Forte que eu digo assim, é emocionalmente, para cuidar de mim. Então, aí acontece um problema da relação e ela sai da relação. Então, a minha sugestão para a pessoa que mandou a pergunta é: beleza, né? Isso configura, né? Pelo que eu entendi aí, é como se fosse um chicletinho essa relação, né? Eu estou entendendo dessa forma. Então, isso configura uma dependência. Eu sugiro a você, né, buscar uma ajuda para você se conhecer, se entender, ver suas carências e resolver, né? Porque senão, talvez aí, pelo que ele está dizendo, né, ele já está sentindo que ela está percebendo uma certa fraqueza nele. E está com medo, se ela deixar... E está com medo, aí... né? É um medo válido. Você também não deve, né, se sentir culpado por esse medo, porque você gosta dela e não quer perdê-lo, é um medo verdadeiro, né? Mas a chave de resolver isso está em você. Ô Alexandre, me diga uma coisa, por que esse medo? O camarada diz: eu amo tanto fulana, eu amo tanto fulano, se ele me deixar, acabou-se o mundo. Quer dizer, é como se não existisse mais mulher no mundo, é como se não existisse mais homem no mundo, terminou aquele relacionamento, terminou a vida? Exatamente. Por quê? Porque vem da carência. É quando a pessoa deposita no outro, né, todas as suas expectativas, tudo que você tem. Mas a relação, ela não deve ser isso. A relação, ela deve ser uma construção, deve ser uma parceria, né? E não você depositar no outro. Imagine num relacionamento o outro que é tido pro seu cônjuge o tudo. Imagine o peso que essa pessoa precisa suportar, né? Ou seja, você é meu tudo, sem você eu não vivo. E aí essa outra pessoa é um ser humano que vai errar. E aí? Ó, tem uma pergunta aqui, chegou, essa pergunta é interessante. Patrick, muito bom dia. Eu sou casada com um caminhoneiro. Quando ele está longe, trabalhando, eu sinto uma falta danada dele. Mas quando ele está em casa, a vontade que me dá, ele vai trabalhar. Quer dizer, ela é saudade na ausência e aquela agonia quando tá perto. Não quero que você fique perto. Quer dizer, como é que consegue resolver isso? Como é que consegue resolver isso, né? É verdade. Tem uma coisa que até na pergunta dela já dá para puxar a resposta também. É que essa questão da ausência, ela desperta interesse. Uma dica para quem tá namorando, tá? Para quem é noivo também, até fazendo um link com a pergunta anterior. Quando a pessoa se coloca ali disponível demais para o outro, acaba não sendo interessante. Quando há uma certa distância, por exemplo, não se fala todo dia, não se vê todo dia, então desperta essa saudade. É um pouco do caso aí, né? O camarada é caminhoneiro, então ele passa alguns dias aí, né, trabalhando na estrada e tudo mais. Então desperta essa saudade. Agora, se quando ele chega, né, vai trabalhar, então, ou seja, como é que é essa relação dos dois aí, né? Quando ele chega, né? Então, ou seja, é uma relação de completude, é bacana, ou só vão pensar em problemas, então entra muito por esse lado aí, para observar isso. Aqui, esse programa tá maravilhoso. Esse cara é muito sábio. Parabéns por trazer essa linguagem. Tá aqui participando, tudo bem? Aqui outra. Bom dia, Patrick. Eu moro aqui nas 50 casas. Meu esposo é muito ciumento e já não estou aguentando mais. Misericórdia. Quer dizer, é aquele ciúme doentio, né? É aquele ciúme que não tem controle, né? E o que tem jeito para se resolver, né? Vai depender de quem? Dele mesmo. Vai depender justamente dele querer ajuda, né? Porque muitas vezes a mulher sempre está disposta a ajudar, né? Já no seguinte sentido, para conversar,
né, para dizer assim, não, tem um casal de amigo ali, um compadre da gente, um casal que já é experiente, né, que pode te ajudar ou nos ajudar, vamos conversar. E muitas vezes o homem se fecha, né? Então, o problema, para quem está nos ouvindo, é ciumento, tá? O problema do ciumento é sempre o próprio ciumento. É muito difícil o problema ser a outra pessoa, porque o ciumento é inseguro. E a insegurança está associada a uma baixa autoestima. A insegurança, que é a estrutura do ciúme, a insegurança está associada à ansiedade. Não é? Então, ou seja, por isso que o problema está na pessoa ciumenta. E quem não é a pessoa ciumenta, não é como ajudar o outro. Não é? Como eu disse assim, busque uma ajuda profissional. Não é? Assim, às vezes também o parceiro ali, ou a parceira, que tem a boa vontade de ajudar, tem. Mas muitas vezes não tem ferramentas, não é, do ponto de vista de uma terapia para ajudar. Ou seja, há um limite, né, para o companheiro ajudar. Olha essa pergunta aqui. Bom dia, Patrick. Por favor, não queria citar o meu nome. Eu sou casado há 5 anos, porém, mantenho um relacionamento escondido com a minha cunhada. Com a minha cunhada. E ela está prestes a colocar a nossa relação aberta para todo mundo. Ela se apaixonou por mim e eu por ela. Porém, eu amo muito a minha esposa. Meu jovem. Se apaixonou pela cunhada. Danou-se, né? Aí deu um problema sério. Às vezes as pessoas levam, não tem um ditado popular, né, que diz assim, não, é porque tá em casa, né, então tá dá tudo casa, certo, tudo né? Mas tá tudo em família, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Olha o problema, né, como a gente conversava agora há pouco, o problema do egoísmo. Né? Quando eu penso em mim, quando eu penso simplesmente no meu prazer. Imagine se essa história vir à tona, o problema que vai gerar nessas duas famílias. Por conta do egoísmo. E não é só essa pessoa, né, que mandou a pergunta, porque o egoísmo está em todos nós, seres humanos, né? Então, veja, não tem aquela história que a gente começou o programa assim, né? Se você não consegue, né, a gente começou falando do olhar. Se você não consegue olhar, não olhe. Mas já vem mantendo relacionamento com a cunhada? Exato, justamente, faz tempo. Mas começou com o quê? Com uma conversinha desnecessária, com um olhar, né, com uma troca de mensagem. Sempre começa com algo sutil, com algo, entre aspas, leve, né, até chegar de ter um relacionamento, de passar um bom tempo, né? Então, né, pelo que ele está dizendo aí, essa bomba tá para estourar. E aí ele vai precisar ser homem, né, para assumir as consequências da escolha que ele fez. Eita, pois coloca a baba de molho, caboclo, que o negócio vai pegar fogo aí. Quer dizer, o camarada de 5 anos com a moça, mas aí se apaixonou aí pela cunhada, pela irmã da mulher. Aí, mas aí uma outra coisa, como ele disse... Se apaixonou ou desejo? Como ele disse, né? Não querendo aqui, também, como ele não pediu para se identificar, claramente, né? Mas assim, quando ele diz assim, eu amo minha esposa, não ama. Não ama? Não ama. Eita. Porque o que é o amor? É querer o bem do outro. E esse tipo de atitude faz bem a quem eu estou ou faz mal? Porque amar é querer o bem ao outro. Ou seja, não ama nesse sentido. É como eu estou dizendo assim, de um modo geral, não é só para esse caso, mas a palavra amor ela é muito desgastada. Porque as pessoas pensam assim, eu sinto, né, uma coisinha, eu sinto um calorzinho, eu vejo os coraçõezinhos subindo, né? A gente tem uma relação sexual gostosa. Mas só isso não é amor. Amor é muito mais do que isso. É querer o bem do outro. Né? Então, ou seja, eu tô sentindo aqui, né, nos casos de traição, tô sentindo um grande desejo, mas por amar a minha companheira ou o meu companheiro, eu vou calar esse desejo em mim para fazer um bem a ele ou a ela. Isso sim é amor. Olha, ele colocou aqui, o pior de tudo, Patrick, é que a minha esposa convida a irmã dela o tempo todo aqui para nossa casa, aí o problema é maior. Aí ele sai de... Eita, gota serena. Aí... Parece que as irmãs são bem unidas. Sim. Mas também a irmã tá sendo uma irmã fura-olho da mulher, né? Sim. Aí, no caso, né, há um egoísmo da parte dele e da parte, né, da irmã desta mulher. Né? Então, a minha sugestão para você, ouvinte, né, pensando no seu bem, no bem de todos, né, é que você acabe com esse relacionamento e viva com a sua esposa.
né? Procure restaurar, reconstruir o seu casamento, né? Porque a gente está aqui na rádio, mas eu ia falar uma palavra bem popular, que eu gosto do português bem dito, né? Mas tem crianças ouvindo aí, né? Então vou me conter aqui. Eita, gota serena. Ó, aqui outra. Bom dia. Eita, o tempo é curtinho. É normal uma pessoa com ciúmes pegar a faca para uma outra? Giovanni, da cidade de Dezeral. Aí é complicado, né? Não, normal não é. Aí não, nada. Não, normal não é. Isso já é muito doentio, não é? Já é muito doentio. Vejam o que um ciúme, né, ele é capaz de gerar. E volto a dizer, a base de todo ciúme é uma pessoa insegura, é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa carente. Essa pessoa precisa de ajuda profissional, precisa fazer uma terapia. Não é? Normal não é. Também, isso é um extremo, né? Por exemplo, uma outra coisa que acontece muito é a pessoa ficar ali o tempo todo, né, pegando o celular do outro a todo instante. Isso também não é normal. Também não é normal dentro de uma relação você querer privar a liberdade da pessoa. Você não vai para tal canto, só vai se for com a sua irmã, só vai se for com a sua mãe. Isso também não é normal. Eu digo isso porque tem pessoas que vivem relacionamento assim e acham que é normal. Se você vive esse tipo de relacionamento, não é normal. Deixa eu trazer aqui tem um bocado de pergunta aqui, viu, doutor Alexandre Vieira? Bom dia. É normal o marido escondeu o celular da esposa dizendo que ela é muito ciumenta, por isso não deixa ela tocar no celular. Quer dizer, o cara diz, você é muito ciumenta, no meu celular não é pegar não. Aí lá no celular tem um bocado de conversa comprometedora. Verdade. Não, esconder o celular também não é normal. Mas aí não vai invadir. Não, aqui é meu celular, você tem o seu, eu tenho o meu. Quer dizer, não entra também nessa questão. Cuide do seu que eu cuide do meu. Por exemplo, isso pode ser. Aí, como eu digo assim, só em terapia que a gente percebe, né, o que é uma coisa e o que não é outra. Por exemplo, pode ser que essa pessoa faça isso porque a outra pessoa é muito ciumenta e ele quer evitar um problema. É possível isso acontecer? Mas pode ser também que seja malandragem. É possível isso acontecer? Por isso que eu digo assim, é em terapia, ouvindo a pessoa, conhecendo a história, que a gente consegue determinar as coisas, né? Dizer se é uma coisa ou se é outra, né? Como você disse, mas eu tenho o meu, você tem o seu, né? Então, minha gente, vejam só, né? Para quem tá aí nos ouvindo, quando duas pessoas resolvem casar, né? Ou seja, dividir, o que é um casamento na linguagem popular? É você dividir a vida com a pessoa, né? Então, ali não existe privacidade. Quem quer privacidade tem que morar sozinho ou na casa dos pais, que na casa dos pais também nem tem, né? Porque se o teto é do pai e da mãe, então a casa é deles. Então quem diz o que vai ouvir, o que vai assistir, o que vai comer são os donos da casa. Quem quer privacidade deve morar sozinho, porque vai ser sua casa, seu espaço. Não dá para ter privacidade dentro de um casamento que é dividir a vida com outra pessoa. E dividir a vida é dividir tudo. Olha aqui a outra. Sou casada há 21 anos e meu marido teve filho fora. Perdoei ele. Ele disse que se arrependeu. Hoje está comigo, mas eu não confio mais. Como faço para restaurar meu casamento? Não quero falar o meu nome. Quer dizer, o rapaz teve um relacionamento com outra pessoa, teve um filho e tal. Ela perdoou. Mas aí perdeu a confiança. Tem como colar esse cristal aí? Se tivesse perdoado 100% confiaria. É claro que eu não estou dizendo que esse medo dela é válido. Ela tem medo de ser traída. É um medo que é válido, né? Mas é aí onde é que tá. Ela vive aí nessa tensão, né? Com medo de que isso aconteça novamente, né? Então, é possível, como você disse, colar esse cristal? Todos os casos, eu acredito que não. Tem casos que infelizmente não tem como mais voltar atrás, mas tem muitos casos, a maioria tem como consertar, né? Como consertar isso, né? Só pela pergunta assim não dá pra gente dar uma resposta direta, né? Teria ali que conhecer a história da pessoa, né? Ouvir ali direitinho para poder perceber e tirar outros elementos e dar uma ajuda mais direcionada, mas é possível sim. Bom dia, qual é o nome desse terapeuta? Ele é aqui de Bom Conselho? É aqui de Bom Conselho, é o doutor Alexandre Vieira e já ele vai falar onde ele atende, como é que você faz para ter a consulta, tudo mais e tal. Cadê aqui? Bom dia, homem é mais fácil ter desejo do que mulher. Aliás, mulher, ela perdoa com mais facilidade do que o homem, por que isso? No sentido de perdoar ou os dois, né? Eu acho que sim. Os dois. Por exemplo, essa questão de realmente sobre o desejo,
como o homem ele pega primeiro pelo olhar, então esse desejo ele surge rapidamente. Né? O desejo que eu digo assim, não é só o desejo sexual, né? É o desejo de querer, até mesmo, sei lá, você viu um pudim, uma coisa que você gosta, né? Você viu, pá, então você, né, que tem aquela vontade. Aí onde é que tá? Vem a questão, né, como a gente conversou no início, da sociedade e da família. Aí vem a formação do caráter. Né? Então, ou seja, como é que tá o caráter aí desse homem ou dessa mulher? Né? Então, ou seja, a questão de perdoar, ela é igual para todos, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Vai da disposição do querer perdoar. Né? Vai, porque aí, por exemplo, para perdoar, vai ter que ir contra o seu próprio orgulho, né? Agora, como ela disse, é mais fácil a mulher perdoar do que o homem? A mulher, assim, a mulher, ela, no senso popular, no senso comum, é mais fácil. Por quê? Porque a mulher, comparada ao homem, ela é menos egoísta. Não é uma regra, tá? Mas para dizer o seguinte, o ego do homem, Patrick, quem tá nos ouvindo, é um ego de competição. Então o homem, né, ele tem muito, por conta da competição, o homem tem muito o orgulho ali, né, em alta. A mulher, né, por ter essa questão do acolhimento, do cuidado, do carinho, ela olha para a relação e muitas vezes ela abre mão do orgulho dela. Então não é uma regra, tá, pessoal? Mas no senso popular, nas conversas do dia a dia, no senso comum, em tese a mulher sim tem mais facilidade. O doutor Alexandre Vieira, pesquisador Alexandre, vou deixar esse espaço aí porque teve esse questionamento aqui no programa e tá com um tempinho, sobre o que foi falado, o que você mesmo falou das suas redes sociais, e muita gente não compreendeu ou não quis compreender, muita gente não entendeu, não quis entender. Trocando em miúdos, em regra geral, assim bem claro o que você quis dizer quando teve aquele fuá todinho nas suas redes sociais, hein? Quando eu fiz aquele post lá no meu Instagram, né, falando sobre a desconstrução da masculinidade, que eu toquei um pouquinho aqui na entrevista quando eu disse assim, sobre o papel do homem, né? O papel do homem de enfrentar, né, de resolver os problemas, né? Então esse é um pouquinho, né, o lugar, o papel do homem. Eu fiz uma postagem no meu Instagram falando sobre a desconstrução da masculinidade, né? Ou seja, por conta das ideologias hoje, sobretudo do feminismo, querem desconstruir o homem. Desconstruir o homem em que sentido? O homem ele precisa ser mais sentimental. Não que não seja, tá? O homem ele precisa, por exemplo, até colocar na minha postagem, para ser aceito, né, ele precisa usar uma maquiagem. Qual é o problema de um homem usar uma maquiagem, usar um cropped? Isso não é papel de um homem. Porque, veja, o ego masculino é um ego de competição. Então, ou seja, muitas vezes as mulheres não entendem, por exemplo, o homem é besta e corre atrás de uma bola. Não, mulheres, não é a bola. A questão é o meu time ganhar, a questão é eu fazer o gol. Então, ou seja, o ego masculino é um ego de competição. E o papel do homem, né, é esse papel de enfrentar a vida, de resolver os problemas. Né? Então, por exemplo, um homem, né, eu tô falando de homem, tá? Ele não vai usar uma maquiagem para ser aceito. Porque ele sabe o que ele é, ele sabe da identidade dele, né? Ele não vai usar um cropped, sei lá, um shortinho para ser aceito pelos outros, até porque ele não gosta disso, né? Então, eu fiz esse link sobre a função e o papel do homem associada, né, a essas ideias de ideologias e de, entre aspas, modernidades, falando que isso vai descaracterizando, vai tirando o homem da sua função e do seu lugar, simplesmente para ser aceito, né, por ideologias ou outras pessoas que pensam o contrário. Então, a minha intenção e a minha proposta foi essa, né, quando eu falei sobre desconstrução da masculinidade, né, ali naquela questão de maquiagem, de cropped, esse tipo de coisa, né? Agora as pessoas são livres, né? Cada uma usa, né, mas se você fizer uma pesquisa, né, um homem ele não vai querer usar isso. Você quer dizer que cada um no seu quadrado? Sim, cada um no seu quadrado. E existe também uma questão cultural, por conta das ideologias, como eu disse. Certo, né? Então, ou seja, aquela ideia assim de que é normal, né, o homem usar maquiagem. Não, não é normal. Para o homem, não. A não ser que ele seja um ator, né, que vai precisar trabalhar com isso. Né? Mas, por exemplo, quando a mulher usa, né, aquilo ali dá um destaque na beleza natural delas. Né? Mas enfim, isso é um tema também que a gente pode conversar mais abertamente. A maquiagem do homem tem que ser a barba, é assim? A barba feita ou quem não usa a barba tirar, né? Muito.
Muito bem. Psicanalista Alexandre Vieira, muito bom bate-papo. Espero em outra ocasião a sua presença aqui. E você está atendendo onde? Eu estou atendendo presencialmente na clínica Revivare, que fica ali em frente ao CAPS, na mesma rua da Academia de Diogo, da Academia Canaã, é a clínica Revivare de fisioterapia. É o atendimento presencial. Eu atendo online também, né? Para qualquer lugar do mundo, né? Só ter um celular com internet e falar português, né? Eu só sei falar português. Então a gente atende as pessoas, né, de uma forma online também. Meu WhatsApp, né, é 87996 24 4783. 99624 4783. E o meu Instagram, que também tem meu WhatsApp lá no Instagram, na bio, é alexandrevieira.pc, né? Então, se sigam lá no Instagram, né? Todos os dias eu sempre posto, né, nos stories, né? Tenho postado ultimamente no feed também conteúdos relacionados, né, à terapia de um modo geral e a relacionamentos também. Perfeitamente, obrigado pela tua participação e uma excelente terça-feira. Eu que agradeço pelo espaço, Patrick, e uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Papacassa. Rapidinho, a mulher está pedindo aqui o seu telefone para contato bem rapidinho, por favor. 99624 4783. Pronto, então falar aqui 9624 9624 47 83. Prontinho. E qualquer dúvida, manda uma mensagem. Beleza pura, vem aí o Tocando Bola, a gente se encontra amanhã às 7 da matina no nosso Jornal Completo, 8 horas do show da manhã. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacassa FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara.